Conversa Puxa Conversa. Pessoal, um abraço, meus cumprimentos. Eu volto a participar na programação da emissora, ou agora com o Matoso, no Edson Matoso TV, aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1. Eu volto a conversar com o delegado da Polícia Federal, Everaldo Eguchi. Na última vez que eu conversei, aliás, no programa agora com o Matoso, a última indagação que eu fiz era uma conversa de bastidor da sua possível pré-candidatura. Aí eu conversei com a direção da emissora, eu posso conversar, porque os outros candidatos, até a gente citou aqui, já colocou à disposição, enfim, mas a gente sabe que os outros candidatos, eles normalmente a gente tem muitas ligações com os tradicionais meios de comunicação. Normal, faz parte do processo. Ora, e aí a gente conversa com o delegado da Polícia Federal, Eguchi. Uma das lives que eu fiz, e citei o seu nome, Matoso, de novo um delegado. O que é que o senhor diz a respeito disso? O do de novo. Obrigado novamente, Matoso. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Ou seja, de novo um polícia. Iniciando, eu quero esclarecer que, como você falou, os outros candidatos têm à disposição diversos meios de comunicação com muito recurso. Nossa candidatura ou pré-candidatura é uma pré-candidatura muito enxuta. Nós não temos recursos disponíveis porque nós não participamos do sistema político atual. Nós somos um estranho no ninho no atual sistema político que vigora no nosso estado e na nossa cidade há décadas. Então, por isso que agradeço muito a participação aqui na TV Grão-Pará, a oportunidade de poder esclarecer algumas ideias. Sobre o delegado, realmente tem muitos delegados aí, muitos são deputados estaduais, federais, secretário de Estado, mas eu queria esclarecer o seguinte, até para você que fez o questionamento. A primeira diferença é não querendo ser melhor do que ninguém e nem melhor do que outras instituições. Mas para quem acompanha o noticiário e os meios de comunicação, sabe que a Polícia Federal é uma das instituições que mais credibilidade tem no meio da população, devido ao seu trabalho, principalmente no combate à corrupção, no combate à lavagem de dinheiro, o trabalho sério que vem tendo. Então, para você ver, eu sou delegado de Polícia Federal. Como eu falei, em momento algum estou dizendo que sou melhor do que os outros delegados que estão aí. Mas nós temos uma proposta diferente. Para você ver que no governo do estado tem 2 delegados em secretaria de Estado, hoje. Como se fossem as pessoas que vão solucionar os problemas da sua pasta. Então, para você ver a confiança que o governo do estado tem na nossa instituição, na Polícia Federal. E convidou 2 delegados federais para serem gestores, um da Secretaria de Segurança Pública, outro da pasta da Saúde. E eu coloco a minha experiência na Polícia Federal, toda a experiência que eu adquiri na Polícia Federal, para também à disposição de toda a população de Belém. Deixar claro novamente, não sou melhor do que ninguém, não me considero melhor do que ninguém, não tenho mais conhecimento do que a maioria dos gênios que aí estão, mas eu tenho honestidade, ética, transparência, comprometimento. Isso eu posso levar. Me perdoe, é bacana quando a gente ouve a pessoa ter coragem de dizer de honestidade, porque tem gente que é cara de pau e diz que é honesto e tem. Aí um discurso que passou a existir é a história do ficha limpa. Às vezes eu acho até estranho, mas ficha limpa, aí tu vai ver o cara tem um monte de processo, a primeira instância, beirando a segunda instância. E essa história de ficha limpa parece que já está meio suja. Infelizmente, a nossa legislação deixou brechas que são utilizadas. Por exemplo, o ficha limpa é só quando ele for condenado por um colegiado. Então, não é uma condenação de um juiz singular. Tem que ter um tribunal condenando aquela pessoa para ele se tornar ficha suja. E, infelizmente, os maus políticos ou os maus cidadãos que querem ser políticos se usam desses artifícios.
para se eleger. E aí entra a simplória responsabilidade do povo. A culpa é do povo que vota neles. Mas o povo tem acesso a essas informações. Olha, por exemplo, o senhor está dizendo, é por isso que eu sempre digo que é interessante a gente conversar com pessoas da sua estipe, porque, de um modo geral, o povo não tem acesso a esse tipo de informação. Porque o camarada é envolvido, está enrolado. Ele diz, eu sou ficha limpa. Aí o povo fica doidinho, pô. Como é que eu vou saber se o cara diz que é ficha limpa? E não tem ninguém para dizer que, não, é porque tem isso que o senhor está falando. Isso. Para ele ser ficha suja... Tem que ser julgado por um colegiado de juízes ou desembargadores. Mas hoje eu acho que a população, eu acho que esse discurso de não ter informações hoje já está mudando. Porque acredito que a grande maioria da população tem o celular em mãos, com internet. E lá, você pesquisando, você vai buscar a vida passada de todo mundo, inclusive a minha. Pode jogar lá na internet para ver que até hoje, graças a Deus, estou muitos anos na Polícia Federal e nunca respondi um processo administrativo. Nunca. Não que eu seja santo, não sou santo não, eu sou humano, sou um cidadão como qualquer outro, mas sou indignado com o que os políticos e a política fizeram, principalmente com a nossa cidade. Nossa, quando eu vejo esse BRT... Não, isso é uma opinião minha, sinceramente. 8 anos de governo, tá certo? E tivemos mais um antes, né? O BRT andando feito um burro sem rabo, né? Sinceramente, para mim dói. Eu tenho orgulho de ser paraense. Orgulho de ser paraense, mas a gente ficar vendo gozação do Piauí, de outros estados, né? Teresina hoje vem sendo colocada como exemplo, né? E a gente se arrasta num BRT, pô. Inclusive ontem... Esses prazos, que isso é uma outra coisa que eu vou falar com o senhor. Ontem eu retornando de Mosqueiro e a gente veio o trajeto todo do BRT ali na Almirante Barroso. No tempo que nós chegamos em Belém e fomos até São Brás, não passou nenhum ônibus do BRT, nenhum ônibus. E 99% das estações estavam abandonadas. A pandemia que é a culpada. A pandemia, por causa da pandemia, não atende, aí tem que ficar fechado. Mas a pandemia começou em março. Essas estações estão fechadas desde 2010. Que pandemia é essa que dura 10 anos? E não só isso. Sim. Em Mosqueiro hoje é um canteiro de obras. Mas é um canteiro de obras com recursos federais. Eu estive vendo as placas e a maioria é recursos federais. Mas a propaganda é como se fosse o nosso gestor que estivesse fazendo todas as obras. Mas eu lhe pergunto, por que um gestor que passou 8 anos no poder só consegue fazer obra aos 45 do segundo tempo? Por que não começa a obra no primeiro dia de sua gestão? Mas essa pergunta é para o eleitor, não é para mim. Eu não tenho que responder. É bom lembrar que o senhor é pré-candidato de um grupo que repensa o país. O atual presidente Jair Messias Bolsonaro, eu vi umas 3 lives atrás, eu normalmente assisto a live dele toda quinta-feira pela Jovem Pan. Eu estou fazendo um trabalho lá caseiro e estou ouvindo aqui no aplicativo. E ele mencionou a entrega, no ano passado, de 400 mil unidades de moradia habitacionais, que ele concluiu de governos anteriores, que deixaram se arrastando, ele foi lá e terminou. É a missão dele como governante, porque esse recurso provavelmente estava alocado. E entregou mais 100 mil, já do governo dele. Esse é um dos grandes problemas. Quer dizer, prazos, verbas, e as obras são lerdas, são lentas. Por que essa lentidão? O senhor, como um pré-candidato, o que pensa dessa lerdeza e do não cumprimento de prazos nessas placas com milhões e milhões de reais que são colocados aí? Sou pré-candidato a prefeito pelo Patriota. Muito obrigado ao deputado Raimundo Santos, que acreditou na nossa proposta e nos nossos projetos. Sobre as obras, como eu falei... Porque o cidadão reclama demais disso. Eu estou lhe colocando coisa assim do dia a dia. Eu não estou inventando. Aqui não é pergunta técnica, bem arrumada, não. Isso é queixa do cidadão no meio da rua. Sem saneamento. O nosso saneamento é triste, é vergonhoso. É vergonhoso o saneamento básico Belém. Vamos falar como se é Belém, mas Belém, não de Deus, né? Poxa. Eu estou pré-candidato a prefeito por causa desses problemas e da minha indignação, não só como delegado de Polícia Federal, mas principalmente como cidadão. Isso. Eu não suporto morar
no meio do lixão do Aurá. Não suporto mais. É um absurdo. Quanto às obras, para você ver que quando tem um governo, um administrador que é comprometido com a população, ele resolve os problemas do tempo, num tempo inferior até ao tempo que está proposto na obra, como é o caso do nosso presidente Jair Bolsonaro. E ele tem resolvido obras que durante 20 anos... 50 anos a ponte sobre Rio Madeira, por exemplo. 50 anos da ponte, 20 anos a transposição do São Francisco, quase 20 anos, e ele em 1 ano e meio de governo entrega. Por quê? Isso se chama comprometimento, isso se chama caráter, isso se chama ética, não tem envolvimento com os empreiteiros que estão à frente da obra, e isso é transparência. Ele não é um presidente que veio com medidas populistas, ele veio para resolver os problemas. A nossa missão também, como pré-candidato, é essa, resolver os problemas. Inclusive, várias pessoas já me perguntaram, mas qual vão ser as suas obras? Eu falei, nenhuma. A minha missão vai ser concluir as obras que várias gestões deixaram, como, por exemplo, o canal do Tucunduba, Nossa. O portal da Amazônia, Empurraram o povo lá para o meio e fizeram aquela coisa bonita. o BRT que não funciona, o lixo que há décadas estão nas nossas esquinas. Não tem política séria sobre o lixo aqui. Tem discurso, inclusive, de muita gente da imprensa. Na verdade, não tem política séria sobre os maiores problemas de Belém, porque ninguém resolve, e eu não acredito que não existam pessoas capacitadas de retirar um lixo da rua, de conseguir resolver o problema dos alagamentos. Eu não acredito que não tenha um projeto que possa fazer com que esses problemas sejam extirpados. Porque não são problemas de uma gestão. Não. São problemas de várias gestões, de décadas. Mas eu não consigo entender. É por isso que eu digo essas conversas, a gente pensa uma coisa no tempo, que até já fizeram o sinal que terminou. Mas assim, o que eu não consigo entender é o seguinte, é evidente, nós temos macro-drenagem do Una, macro-drenagem do Tucunduba, macro-drenagem da Estrada Nova, aí tem o seu Paracuri, e não há ninguém, não há uma postura no sentido, por que não termina? Eu tenho a resposta, que eu acho que seria a resposta. Sim, diga. É o que a gente pretende combater. São 2 problemas sérios que se resolvem 99% dos problemas da cidade. É a corrupção e a politicagem. Por isso que não termina nenhuma obra. A corrupção é onde tem o pagamento de propina para aquela obra se perpetuar. A hora que a obra encerrar... Tem conhecimento de... Com conhecimento de causa. A corrupção entra na obra porque enquanto ela se perpetuar, a propina vai estar sendo paga. Aí vem os aditivos, aditivo do aditivo, e aí não termina. E a politicagem é porque quando um candidato, para se eleger, tem que vender sua alma para o diabo e fazer coligação com 10, 20, 30 partidos, na hora que ele ganha, ele não consegue resolver os problemas que estão no projeto de governo dele. Por quê? Porque ele vai fatiar e dividir o governo, cada partido vai querer seu quinhão e cada partido trabalha para o seu partido e não para a população, para o bem da população. A população vão migalhas, algumas coisinhas assim. Quando vão? Para comprar voto. E aí entra uma coisa que o senhor tem aí, o senhor já saiu em live, como é que se diz? Não venda o seu voto. Um movimento que a gente está iniciando, que é não venda seu voto. A gente começou esse movimento porque a gente percebeu que a corrupção começa antes da eleição. O corrupto quer se tornar político e ele vai comprar o voto. Então é importante que a pessoa saiba que o corrupto vira político através do voto de quem vende o voto. E o voto tem 2 problemas ali. Tem o preço e o valor do voto. Muita gente acha que o voto é R$50, é R$100. Pode ser, para aquela pessoa... E os 4 anos depois? Mas o valor do voto é a falta de merenda nas escolas, a falta de remédio nos postos de saúde e a falta principalmente de esperança para o povo, porque ele vendeu 4 anos da vida da população da sua cidade por uma cédula de R$50 ou R$100. Delegado federal, eu sempre gosto de pedir para a plateia lá de trás, para os meus colegas que fazem parte da produção,
ou para quem o acompanha, alguma coisa que, poxa, eu queria que o Matoso perguntasse isso e não perguntou. Diga lá, Ednelson, tem? Pode perguntar. Eu queria que você perguntasse para ele. Sim. Perguntasse para ele. A cidade de Belém hoje ela é uma cidade travada. Que a cidade de Belém é travada. É uma legislação que envolve vários órgãos para liberar uma licença, liberar uma BIC, liberar um projeto. A pergunta que vem de lá, isso é uma coisa muito interessante. Eu vou falar até num campo um pouco esportivo. Eu lembro que o Paysandu, para tocar a obra dele lá do centro de treinamento, nossa, ficou dependendo disso, dependendo de uma certidão daqui, uma certidão da acolá, uma autorização da acolá. O que ele fala? Que obras em Belém também são extremamente travadas, porque depende de uma série de órgãos, e aí entram órgãos municipais, órgãos estaduais, órgãos federais, ONG, não sei de quê, ligações daqui e da acolá. O que é que o senhor fala sobre isso? A famosa burocracia e o custo Brasil. Mas volto novamente a falar, isso é politicagem. O que acontece hoje? Inclusive, nós conversando com um grande empresário na área de construção civil, ele nos falou que há poucos anos atrás, ele conseguia liberar a construção de um prédio, de um edifício em Belém, em poucos dias. Em algumas 15 dias, ele resolveu o problema. Hoje, ele está com 1 ano e meio correndo atrás da liberação de um prédio, construir um prédio que vai gerar imposto, emprego, desenvolvimento. Ele está 1 ano e meio tentando uma licença para construir esse prédio. Por quê? Entra a politicagem. Há pouco tempo atrás, para liberar um prédio ou qualquer tipo de construção na cidade de Belém, eram poucos órgãos que estavam envolvidos para liberar. Hoje, se eu não me engano, são 11 órgãos envolvidos para liberar a licença para um prédio, sendo que, normalmente, o mesmo documento é pedido pelos 11 órgãos, e alguns aceitam o mesmo documento e outros não. E entra a politicagem, que eu falei ainda agora. Cada um desses órgãos está ligado a uma secretaria. Cada uma dessas secretarias está ligada a um partido político. É complicado. E aí, cada um tem seu interesse próprio. E não tem como gerir uma cidade, sendo que o poder está sendo compartilhado com diversas vertentes, com diversas visões e com diversos planos de governo. Tem 2 situações que eu quero aqui terminar, tá? Então, é interessante também saber disso aí. Vou até procurar pesquisar as 11 para a gente saber. O senhor falou logo no início da conversa sobre a figura do policial, do delegado e da Polícia Federal, não é, que a gente sabe da importância que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, neste gigante Brasil que tem 17 mil quilômetros de uns trocados de fronteira aqui por dentro com os países, inclusive, que são produtores de droga, que tem mais 7 mil aqui do litoral, que tem mais aquele número de aeroportos onde vem por cima. E o Brasil é o número 1 do mundo por onde a droga transita feito doido. Eita, é uma festa. E agora, tanto que o governo federal já vem autorizando mais 1.000, depois vai precisar de mais 1.000, mas já há um buraco de 4.000 na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal para que tenhamos uma fiscalização que se aproxime do ideal. Bom, ponto. Para mostrar a importância que vocês têm e que eu não estou aqui dizendo nenhuma novidade. O senhor falou que tem 2 delegados da Polícia Federal no governo do Estado. O senhor Helder Barbalho. Curiosidade ou não? Porque cada um diz o que bem entende. Cada um tem a sua visão jornalística, a sua visão editorial. Eu posso dizer, não, foi o governador que fez tudo. Mas é bom dizer que o secretário de Segurança Pública é delegado da Polícia Federal e, na sua política de segurança pública, se eu estiver errado, me corrija, por favor, fez link com o governo federal, onde estava o senhor Sérgio Moro, com toda a autorização do Jair Messias Bolsonaro, e teve uma redução que, me desculpe, a imprensa não fala, mais de 20% na queda do homicídio. Ninguém fala, porque não interessa, era para ter mais. Não fala. Portanto, vitória. Claro que ainda tem que morrer menos gente. O trânsito tem que matar menos. E mais. Assumiu há bem pouco tempo o seu Rômulo, seu colega Rodovalho. Rômulo? Rodovalho. Rodovalho. Que graça, senhor.
O Pará hoje passa a ser recordista nacional em queda no número de óbitos. Que bom, né? Foi multar um Polícia Federal, lá um PF, cloroquina, as coisas, que bacana, isso é positivo. Pode parecer ironia que eu estou falando, mas é só observar. De repente, esse cidadão, quando eu nem conheço o senhor Rômulo, né? E espero conhecer em situação boa, jamais precisando do uso de um dos principais instrumentos que vocês têm, que é a algema, né? Eu espero. Mas foi, né, que bacana. Hoje eu fico feliz de dizer a política que vem sendo adotada na Secretaria de Saúde. O Pará saiu do mapa vermelho, é um discurso que eu estou dando aqui. Mas tudo isso para corroborar com a ideia que o senhor fala da importância da figura do delegado da Polícia Federal. Ou eu estou errado no que eu disse. Me corrija se eu tiver, que eu aceito. Iniciando a resposta primeiro sobre a nossa competência, como você falou, nossa e da Polícia Rodoviária Federal, que são parceiros, são instituições irmãs. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal são instituições irmãs siamesas, tem que sempre estar unidas. Mas para você ver, nos Estados Unidos, a competência somente da Polícia Federal é distribuída entre 11 agências, 11. Tem a Guarda Costeira, que é uma competência somente da Polícia Federal. Tem o FBI, que também é nossa. Tem a Imigração, que também é nossa. Tem a Droga, o DEA, que também é nossa. Ou seja, tem a Segurança Nacional, que também é nossa. São 11 instituições, e no Brasil, isso nos Estados Unidos, 11 instituições. No Brasil, somente a Polícia Federal. É difícil. Com essas fronteiras todas, com esse nosso litoral. E tem mais, nós temos muita fronteira seca, que não é dividido por um rio. A fronteira seca é impossível de se vigiar. Veja os Estados Unidos, que tem somente uma fronteira seca do lado de lá, que é com o México, e ele tem que fazer um muro e mesmo assim não consegue conter os imigrantes. Então veja o Brasil, que tem fronteira com a maior parte dos países. Tem uma vala aqui é um país, ali é outro, né? Exato. Ponta Porã é dividido por uma avenida. De um lado é Brasil, outro lado é Paraguai. E é um dos maiores corredores de tráfico de maconha do Brasil. A entrada de maconha do Brasil é por lá. A cocaína é por aqui. Mas, enfim, nossa competência é gigantesca. Infelizmente, nós não temos recursos humanos, nem recursos financeiros para resolver todos os problemas. Mas, para você ver, com pouco recurso humano e pouco recurso financeiro, ainda somos uma das instituições que tem mais credibilidade pelo trabalho que fazemos. Então, você vê que a gente tem um trabalho de excelência, sem querer diminuir ou menosprezar as outras instituições, mas a Polícia Federal tem em seus quadros excelentes profissionais que entram na instituição já com o objetivo de ajudar o nosso país, de melhorar o nosso país. Você vê os novos policiais que chegaram agora, inclusive tem uma turma que está na academia que deve estar vindo, e tem outra turma que chegou em dezembro. São policiais que já estão participando de operações, já fizeram operações gigantescas, aqui no estado do Pará, inclusive, e estão contribuindo muito para que a sociedade tenha mais justiça social. Agora, o doutor Wallamy Machado e doutor Rômulo Rodovalho, meus amigos pessoais, pessoas da mais alta qualidade, competentíssimos, honestos, com caráter ilibado, e estão mostrando serviço. Por quê? Porque a Polícia Federal é uma grande escola. Lá nós aprendemos hierarquia, disciplina, ética, honestidade, transparência e, principalmente, responsabilidade com o uso do recurso público. O recurso público hoje, na Polícia Federal, é o grande objetivo, é conter a corrupção, é conter o ralo onde o recurso público vai. Então, nós temos muita responsabilidade quando nós tratamos com recurso público. E é por isso que eles estão dando certo na Secretaria de Estado. E eu coloco toda essa experiência também para vocês analisarem. Existem muitos candidatos, pré-candidatos, existem muitos projetos, existem muitas ideias. Pesquisem, vejam quem é o melhor
Eu não estou falando que eu sou o melhor. Quem está ligado a quem, Exatamente. de onde vem, como foi. Exato. A coisa é assim. Não precisa você votar em um delegado ou um delegado de Polícia Federal. Não precisa você escolher alguém da polícia. Mas você tem que escolher certo. Pesquise, veja quem é que está por trás daquela pessoa, veja quem é que está junto daquela pessoa. Minha avó falava um ditado: dize-me com quem andas, que te direi quem és. Então é muito fácil, o eleitor tem a arma, tem duas armas hoje, o eleitor, para votar certo e para escolher certo. O celular, que é onde ele vai pesquisar todos os candidatos, e o seu voto, que vai colocar pessoas honestas e preparadas para ajudar a gerir sua cidade ou seu estado. Tá bom. Eu agradeço muito, eu peço perdão aí para o nosso editor, com certeza passou do tempo, mas é que a gente acaba, eu sempre digo para a direção da emissora, sou eu que vou fazer, não dá para botar uma outra pessoa, porque a língua fica coçando, e eu ando muito na rua, e a gente fica ouvindo os anseios, a gente conversa, eu tenho testemunhado coisas, mas todos você não vai falar, não vou falar, vocês calaram. Na verdade, o meu silêncio já é um barulho. Está entendendo? Em algumas situações que a gente enfrenta. Então, eu só quero lembrar, o que me referi aqui ao delegado, é o Alame, né? Machado. Isso, e Rômulo Rodovalho. Interior, né, que vem o Alame é de Portel. De Portel. Portel. O Rômulo é de onde? É daqui, o Rômulo é de Brasília. É de Brasília. Ele nasceu em Brasília, mas ele estava lotado na superintendência aqui e ele foi junto com o Alame para ser o secretário adjunto de segurança no início do governo Helder Barbalho. Tá? Estão dando certo. Houve uma queda fantástica no homicídio, uma série de situações, então isso é muito legal. E na saúde, o Pará era vermelho, vermelho de morte, vermelho de ruindade, vermelho do povo caindo pelas ruas praticamente. Não era assim que falava da pandemia? Assumiu o Rômulo, tá entendendo? Nem precisou do Remo do lado. Não, a gente fala, a gente fica feliz. O doutor Alame, eu já encontrei alguma situação, o doutor Rômulo é provável, não sei, mas a gente fica feliz, porque quando eu vejo até a Globo, mostra lá o mapa, olha lá o meu estado, ufa, louvado seja Deus. Então, um na segurança, um na Secretaria de Saúde e agora um delegado da Polícia Federal, pré-candidato à Prefeitura de Belém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente na TV Grão-Pará, canal 14.1. Eu que agradeço, sempre estou agradecendo a oportunidade, porque como eu falei, eu sou de fora do sistema, eu não tenho essas oportunidades, ou não sou tão convidado quanto outros que têm amizades mais ligadas ao sistema político. E eu agradeço muito para a população ter ciência de quem está à sua disposição.